Olá, meus queridos, muito bom dia. Acabei de voltar de um maravilhoso passeio que vocês poderão ver, acompanhar nas mídias sociais que eu estou postando, além das mensagens. Pois bem, eu estava lendo o livro de Mateus e me chamou a atenção o capítulo 16, versículo 16 em diante. O que diz aqui? Esses versículos, eles ficam na passagem que fala da confissão de Pedro, ok? Jesus, com os discípulos na Cesareia de Filipe, perguntou para os discípulos o que as pessoas falavam dele, quem ele seria para as pessoas. E as pessoas responderam que achavam que ele era a reencarnação de João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Pois bem, e aí ele foi mais direto. Ele perguntou, e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se adiantou e disse o seguinte, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diante dessa confissão, Jesus respondeu o seguinte, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou seja, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém. Pois bem, o que acontece que me chamou a atenção nessa passagem aqui? No mesmo capítulo, Jesus elogia tremendamente Pedro, né? E logo em seguida ele vai fazer uma exortação séria que eu vou falar para vocês. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que existe uma mística toda, né? uma imagem fantasiosa no senso comum de que São Pedro, no caso, né? O apóstolo Pedro, ou São Pedro, está nas portas do céu, com uma chave dizendo quem pode entrar, quem não pode entrar, etc. e tal. Isso não para de mera fantasia. Vamos aqui ao texto e ver o que realmente está dizendo aqui. Primeiro lugar, mas aqui ele diz o seguinte, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. O que acontece? A interpretação correta aqui, as pessoas costumam imaginar que é sobre a pedra Pedro, né, que significa pedra. Mas não. A interpretação correta aqui, o mais correto seria entender o seguinte, que sobre essa pedra, quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele está falando sobre a palavra que Pedro acabou de falar. Que a igreja será edificada sobre sobre a palavra assertiva de Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Logo em seguida, ele também diz o seguinte, que ele dará as chaves a Pedro, as chaves do reino dos céus. O que significa isso? Isso daqui é uma linguagem poética. Na verdade, é até uma linguagem poética. As chaves do reino dos céus significam o seguinte, mordomia. Ele está dando autoridade a Pedro de administrar a igreja. E, inclusive, Pedro foi um grande líder da igreja nascente, logo depois da ida de Jesus. Então, o Pedro foi o responsável pela igreja em Jerusalém, pela igreja cristã, né? Em Jerusalém. Então, essa é a chave. A chave do reino dos céus é a autoridade de administrar, de ser mordomo, de cuidar da igreja dele.
E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Segundo os ensinos rabínicos, o ligar e desligar significa simplesmente o que é permitido e o que não é permitido. Então, Jesus dá autoridade a Pedro de dizer o que pode ser aceito ou o que não pode ser aceito em relação ao reino dos céus, em relação ao céu, em relação a Deus, certo? Pedro tem autoridade de dizer, naquela época, ele teria autoridade de dizer o que é permitido, o que não é permitido, o que ligar e o que desligar. Inclusive, é interessante salientar que essa autoridade, esta atribuição, não só é adstrita a Pedro, não só é de Pedro. Logo mais na frente, no capítulo 18, versículo 18, ele falando com todos os discípulos, os demais discípulos, ele diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, vocês, meus queridos, meus discípulos, vocês têm autoridade divina, eu estou lhes concedendo autoridade, para vocês dizerem, através das suas palavras, através dos seus escritos, o que Deus aceita e o que Deus não aceita, o que pode ser aceito para o céu e o que não pode ser aceito para o céu. Essa é a interpretação correta. E, seguindo um pouco mais adiante para finalizar, eu achei interessante, como eu disse para vocês, no mesmo capítulo em que Jesus é identificado, né, por Pedro, em que Pedro confessa que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, no mesmo capítulo, no versículo 23, Jesus virou-se a Pedro e disse, o meu vizinho passando aí, no versículo 22, voltando no versículo 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que vem a ser isso? O que acontece? Aqui nessa passagem, Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição, o que ele teria que passar logo em seguida, o que ele teria que padecer logo em seguida. E Pedro não aceitou, falou, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer com o Senhor, Jesus. E aí Jesus repreende Pedro veementemente, para trás de mim, Satanás. Então, deixando bem claro também para muita gente, óbvio, o Pedro não estava possesso, ok? Pedro não estava possesso, Pedro não estava sendo usado por Satanás nessa situação, neste momento, certo? Apenas Jesus está sendo enfático em repreender Pedro, porque ele tinha a tendência de entender as coisas espirituais de uma forma prática. Pedro era muito prático, entendeu? De uma forma prática. E isso iria atrapalhar, porque ele não estava entendendo o real sentido da vinda de Jesus. Ele não estava entendendo para que Cristo vencesse, para que nós vencêssemos, ele teria que passar aquele momento de tormento na cruz. Então, Jesus fica preocupado, porque ele não estava entendendo isso, Pedro não estava entendendo isso, e os demais apóstolos também não. Então, aqui mostra também o quanto Pedro tem esse espírito prático, né? Logo em seguida, houve a transfiguração, Jesus sobe ao monte e tem a transfiguração, e aparece para ele Moisés e Elias, conversando com Jesus. E vocês vejam, novamente, Pedro demonstra essa tendência de não ter uma noção correta do mundo espiritual. Porque Pedro diz o seguinte, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha só,
Quer dizer, estava vendo um momento aí, uma epifania, né? Onde aparece Moisés e Elias falando com Jesus, e ao invés dele entender aquele evento com uma forma extraordinária, né, uma teofania, uma coisa espiritual, o Pedro vem falar de tendas, armar tendas, né? E logo em seguida também vocês vão ver que quando Jesus foi preso, né, Pedro reage, vamos dizer assim, humanamente, né? Retira sua espada e fere o servo sacerdote e tudo mais. E Jesus fala, não, você não está entendendo, você não entendeu? Que se eu quisesse, meu pai mandaria legiões de anjos aqui para me socorrer, né? Então é isso. Pedro tinha um espírito prático, que mudou definitivamente num exato momento, quando Jesus é preso, e ele nega Jesus por três vezes. Eu acredito que nesse momento, Pedro começa realmente a ser transformado e a entender todo o contexto da vinda de Jesus, da vinda, da vida, da presença de Jesus e do seu sacrifício. Amados, fiquem com Deus, e eu não sou blogueiro, como eu já falei, mas estou usando as mídias sociais. Fiquem comigo, me sigam e divulguem aí essa aventura toda que eu estou vivendo, não só no meu relacionamento com Deus, mas tudo isso que Ele está me proporcionando em relação à natureza e essas aventuras todas. É uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que eu sempre fiz, e Deus está me dando a oportunidade de retomar. Um abraço a todos, Deus os abençoe.